O juiz Sérgio Moro aceita a denúncia do Ministério Público Federal e torna o Lula réu pela quinta vez. É o quinto processo em que o Lula está sendo acusado de alguma coisa. Nesse caso aqui, ele está sendo acusado de receber propina na forma de um terreno onde seria construído o Instituto Lula, que, segundo a defesa de Lula, nunca mudou de endereço e nunca teve intenção de mudar de endereço, e um apartamento que fica ao lado do apartamento onde o Lula mora, em São Bernardo. Esse apartamento, inclusive, é falado aí pela defesa do Lula, pelo Okamoto, que já é alugado então pelo Lula desde 2003, pela própria presidência da República, no objetivo de manter a segurança do presidente. Depois que o Lula saiu, então, isso foi alugado pelo próprio Lula, que queria manter ainda a segurança, já que ele não queria, tinha uma certa preocupação de quem fosse morar ali ao lado dele. Pois bem, essas denúncias estão sendo colocadas como infundadas, como Lula, lógico que ele vai se defender e vai apresentar a versão dele, e está sendo mais uma... A gente vai procurar entender no final desse vídeo, fazer uma análise, o que estaria motivando o Ministério Público investigar tantas vezes o Lula, o que talvez estivesse motivando isso. Será que isso tem alguma coisa a ver com as eleições de 2018? O que você acha? Bom, seja bem-vindo então ao canal Notícias Comentadas, e aqui a gente vai comentar essa notícia dentro do contexto. Tem um grupo de pessoas, a grande mídia e um grupo de gente que não quer ver o Lula candidato a presidente. Então existe uma guerra, uma verdadeira guerra que está mantendo o Lula na frente. A consequência disso, apesar dessa guerra midiática e guerra jurídica também aí contra o Lula, né, não conseguiram provar ainda nada contra ele, né, até agora em dezembro de 2016, ninguém consegue provar nada, enquanto não consegue provar, vai descobrindo novos casos para tentar acusar de uma nova coisa. Isso porque parece que o grande perigo é o Lula vencer as eleições de 2018. Desde que são feitas pesquisas, mesmo já depois de tanto tempo do Lula fora da presidência, o Lula venceria as eleições. E isso é um risco aí para quem não interessa, digamos aí, a grande mídia no caso, e também todo o setor autodenominado de direita, que de direita não tem muito, tem mais a de entreguista. Pois bem, vamos à notícia então. A notícia foi publicada no dia 19 de dezembro de 2016. E essa notícia, ao ser publicada, ela tomou todos os meios de comunicação do Brasil. Tudo que é blog, blogueiro, vídeo no YouTube, grande mídia, Jornal Nacional, todo mundo falando sobre a mesma coisa. O Lula é réu pela quinta vez. Muita gente gritava, é penta, o Lula é penta. Né, quem torce para que o Lula seja preso, mesmo que não tenha uma acusação plausível, né, estava gritando e morrendo de felicidade, porque quanto mais processos o Lula é acusado, né, menos chance, digamos, teoricamente, ele tem de concorrer à presidência. Ele teria que ser condenado em segunda instância e daí ele não poderia mais ser candidato. O ano de 2017, então, vai ser decisivo para o Lula em relação a essa candidatura ou não. Então vamos analisar a notícia agora, vamos ler a notícia através do Jornal Nacional, que é, digamos assim, poderia ser tido como de direita e que faz uma campanha também contra o Lula. Para quem diz que o canal Notícias Comentadas é parcial, então pense na parcialidade que nós estamos tendo agora e pegando o Jornal Nacional como fonte de referência, que é o jornal que está determinado em incriminar o Lula, dedica vários minutos aí em acusar o Lula de alguma coisa. Então, estamos sendo parcial, sim, só que dessa vez para a direita, digamos assim. Né? Eu poderia pegar uma fonte de esquerda. Não, vamos começar por aqui e vamos analisar então o que diz o jornal. Segundo o jornal, a Odebrecht transferiu dinheiro do terreno para a construtora, diz o juiz. Olha só, o juiz Sérgio Moro, né, diz que a Odebrecht transferiu dinheiro para a construtora. Moro mandou sequestrar apartamento que pertenceria a Lula. Pois bem, bem aqui a gente vê diretamente de que está sendo acusado o Lula. Bem nessa parte aqui, ó. O juiz afirma que... vamos ver. De acordo com o juiz, a compra do imóvel, que custou 12 milhões, foi discutida em reuniões e troca de e-mails entre o ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, e o ex-ministro Antônio Palocci, o assessor dele, Branislav, e o advogado de Lula, Roberto Teixeira. Todos também se tornaram réus nessa ação. A nova sede não saiu do papel, mas de acordo com o juiz, a falta de transferência do imóvel para o Instituto Lula não prejudica a acusação de corrupção.
que fica caracterizada com a oferta e a solicitação da propina. É tipo assim, olha, não foi usado, não tem prova que realmente se houve uma propina, foi usada para tal fim, né, a propina seria em benefício próprio. Então não houve benefício próprio, mas mesmo assim continua acusado. É um negócio um pouco estranho. O juiz afirma que a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos investigados revelou que o dinheiro utilizado para a aquisição do terreno foi transferido da Odebrecht para a DAG Construtora. A DAG teria providenciado a compra da área e repassado parte da propina para Glaucus da Costa Marques, primo do Bunlai, amigo de Lula. Toda vez esse Bunlai é amigo de Lula. Dá a impressão que o Bunlai é um camarada extremamente solitário. E o único amigo que ele tem é o Lula. Porque toda vez que você vê Bunlai na internet, sempre está lá do lado, amigo de Lula. Alguém deve ser muito solitário, o Bunlai, acho. Não sei nem se é casado. Só, a única coisa que aparece é que ele é amigo de Lula. Não sei se tem filho, não sei se tem nada. Com esse dinheiro, o Glaucus da Costa Marques teria comprado por 504 mil o apartamento vizinho ao de Lula, na Grande São Paulo. O imóvel também seria, segundo investigações, propina paga pelo Odebrecht, o ex-presidente. Então, tudo... Se o Lula... Parece assim, dá a impressão que se o Lula sair para comprar pão na esquina, na padaria, parece que a compra do pão pode ser acusado aí, pode ser recebimento de propina. Dá essa impressão. O que o Jornal Nacional aqui não fala é o seguinte, vamos lá logo ao caso. O apartamento alugado e o terreno. Esse aqui fala do terreno e do próprio site do Lula, né? E aqui vamos ver o que diz a defesa do Lula. Olha só. Reportagem do Jornal Nacional, Segundo Okamoto, o apartamento foi inicialmente alugado pelo Partido dos Trabalhadores antes de Lula virar presidente por uma questão de privacidade e segurança. Então, se o apartamento foi alugado pelo PT antes do Lula virar presidente, como poderia isso ter se transformado em propina para o Lula durante o governo do Lula? Por questão de tempo, não bate. Mas vamos lá. Por questão de privacidade, porque uma porta bate com a outra. Quando o petista foi eleito, a presidência da República alugou o apartamento por uma questão de segurança e também para manter a base de apoio. No final do mandato, tinha um processo de venda do apartamento e se achou uma pessoa para comprar aquele apartamento que tivesse apenas interesse de investir, não de morar. Como assim? O pessoal do Lula afirmou, olha, quem comprar o apartamento, eu vou alugar, eu quero alugar o apartamento, que é para eu manter a minha privacidade. Então, procurou-se alguém que queria comprar um apartamento, que seria uma forma de investimento, mas não teria interesse em morar lá. Esse apartamento hoje, segundo o que a gente viu aqui na internet, é usado para colocar, por exemplo, os presentes que o Lula ganhou durante a presidência. Então, esse apartamento, o juiz Sérgio Moro aceitou a denúncia de que esse apartamento seria propina. Imagine, a presidência da República, de certa forma, também estaria participando desse processo de propina para o Lula, já que ela também alugou o apartamento para o Lula, para manter a segurança do Lula. Vocês já ouviram falar de alguma vez que o presidente precisa de segurança? Pois é. Nessa reportagem aqui do Jornal Nacional não está falando nada disso. Ele só fala que Glauco teria comprado o apartamento, o imóvel também, segundo a propina paga pela Odebrecht ao ex-presidente. Entendem? É uma história um pouco estranha, como a gente costuma dizer. Em relação ao terreno, vamos lá, o terreno, ele diz aqui, a nova sede não saiu do papel, o terreno custou 12 milhões, não sei o que, não sei o que lá. O terreno, aqui no site do Lula, que eu vou deixar todos os links para vocês, ele diz assim o seguinte, o Instituto Lula afirma que nunca teve outra sede, a não ser o sobrado, onde funciona até hoje, adquirido em 1990, pelo Instituto de Pesquisa e Estudos do Trabalhador. O Instituto sempre recebeu doações legais declaradas dentro da lei, o ex-presidente nunca solicitou vantagens indevidas e sempre agiu dentro da lei antes, durante e depois da presidência da República. A Lava Jato, que começou investigando a Petrobras, se tornou uma perseguição ao Lula. Bom, então vamos lá. Se o Instituto Lula nunca mudou de endereço, nem tinha pretensão de mudar, como é que um terreno que foi comprado não sei aonde, São Paulo, não sei o que, para lá, pela Odebrecht, com não sei quem, parente de não sei o que, e hoje está sendo construída lá uma revendedora de automóveis, que não tem nada a ver com o Instituto Lula, como é que o Lula vira réu por uma ação dessas? É um pouco estranho, assim.
Eu costumo dizer, às vezes, o seguinte: a situação do Lula, essa questão de virar réu na Lava Jato e conhecer alguns juízes aí que estão fazendo essa campanha, tá parecido aquele jogo da Alemanha, em que entrava gol, rapaz, toda vez que saía um gol, você não sabia que se era um gol novo ou se era replay do antigo. A mesma coisa está sendo feita agora com Lula, né? Uma coisa muito estranha, a gente não vê, tem outros casos de pessoas com fama e carreira de corrupção, gente que está vendendo leis, vendendo uma série de coisas, você não vê uma dedicação tamanha quanto essa dedicação para pegar o Lula em alguma coisa. Como o próprio Lula já disse, ele já é condenado na grande mídia e algumas pessoas da justiça parece que já condenaram o Lula. Agora só falta descobrir o motivo, né? O camarada está pré-condenado, ao que tudo indica. E agora por que isso? É o comentário que eu vou fazer. Olha, com toda essa campanha que está sendo feita contra o Lula parece que se mantém como um mito. Em que sentido mito? É porque eu estou dizendo que é mito? Não. Mito pelo seguinte: apesar, meu amigo, sabe aquele lutador de boxe? Tipo Rocky Balboa, aquele filme do Rocky, que ele passava, era 12 rounds de luta, a última luta dele era sempre 12 rounds, ou mais 15, ele passava 11 rounds e meio apanhando e ganhava com um murro só no final, né? Então, é basicamente isso que está sendo feito. A gente espera que ele ganhe no final, ou sei lá, que ele consiga provar a inocência dele, ou se for culpado, que isso se resolva de uma vez. Mas ele apanha sem parar, assim, entendeu? Tanto da grande mídia. Agora, por que isso? Porque mesmo apanhando sem parar, os indicadores, as pesquisas mostram que mesmo assim Lula venceria as eleições. E essa eleição aqui, que nesse caso aqui é do Datafolha, ela não é única. Tanto o Ibope, como o Vox Populi, como outros institutos de pesquisa, todos mostram a mesma coisa. Lula venceria as eleições. Algumas vezes muda, ele venceria as eleições no primeiro e no segundo turno, outras vezes ele disse, ele perderia para o Aécio no segundo turno, perderia para a Marina no segundo turno. Só que assim, a campanha nem começou. Quando o Lula começar a abrir a boca e falar das propostas dele e citar exemplos do governo dele, eu, sinceramente, e agora é a minha opinião, deixo claro, a minha opinião, tá? Eu acho difícil alguém conseguir, no argumento, ganhar do Lula. Porque, além dos argumentos serem muito bem pautados que ele coloca, ele também tem milhares de exemplos para mostrar e provar como ele consegue fazer certas coisas e que tipo de benefício vai trazer para a população. Tem erros? Tem, com certeza tem erro. Mas talvez seja o camarada que mais tenha exemplos de como fazer isso no Brasil. Bom, estou sendo parcial? Muita gente vai dizer, você está sendo parcial, não sei o que, para lá. Olha, eu vivi o período do governo Lula, já falei para vocês em outro vídeo. Eu gostei muito, para mim, a minha opinião pessoal, e agora eu deixo claro, essa é a minha opinião pessoal, você não precisa ter a mesma opinião. Para mim, o Lula foi o melhor presidente do país. Ele governou, ele fez um governo celestial? Não acredito que existe um governo celestial, até porque o camarada que senta na presidência do Brasil, você tem que governar com os políticos que o povo elegeu. E você está vendo que os políticos que o povo elegeu estão sendo acusados em diversos processos. O Lula aqui, por exemplo, 500 mil do apartamento. Tem gente aí que está 23 milhões de propina, provado no exterior. Não acontece nada. Nem sequer mensurado, não tem nada falando com esse povo. Então, essa é a minha opinião. Eu vi todo o governo Lula, eu vi também antes do governo Lula, e acredito sim que é um grande político, independente da minha opinião sobre ele, mas tipo assim, o Notícias Comentadas é baseado em fatos. Inclusive eu faço agora um comentário, né? Essa notícia do Lula, da acusação do Lula, ela é do dia 19 de dezembro de 2016, e hoje eu estou comentando somente no dia 21. Por quê? Porque no primeiro momento sai esse negócio, essa grande especulação na mídia, olha o Lula, não sei o que, vamos pegar, agora é só o linchamento público. E eu aqui no Notícias Comentadas, eu espero, deixa acalmar, vamos ver o que a defesa vai falar, que é para quando a gente fazer um vídeo, a gente ter o argumento de acusação, que é toda a grande mídia, toda a direita e os juízes. Você vê que o juiz aqui, Sérgio Moro, atua como uma espécie de promotor de acusação, né, advogado de acusação, né? Ele afirma coisas.
né? Então, depois que passa isso, né, vai ter o período da reação, que é a reação do própria pessoa envolvida, nesse caso aqui o Lula, a defesa do Lula. Aí sim a gente vai ler a história completa e vai dar todo o contexto daquela denúncia. Não faço questão, né, no primeiro momento que todo mundo está dizendo o Lula é réu pela 5ª vez, aí você coloca um vídeo lá, sem falar muita coisa, sem o contexto, isso é puramente para receber cliques. Não faço muita questão, porque o Notícias Comentadas é baseado em fatos. A gente mostra fatos. E o que são os fatos aqui? A denúncia, em que consiste a denúncia e como é o argumento da defesa. Aí você tem um entendimento mais completo sobre o caso. Aí você pode formar opinião. O que você não pode formar opinião é somente baseado na denúncia, sem escutar a defesa. Seja Lula, seja Aécio Neves, seja quem for. Você precisa escutar os dois lados da história, senão o negócio fica tendencioso. Tá certo? Então eu vou encerrando por aqui, pessoal. Deixem o comentário de vocês aí, né? Pode ficar à vontade. Lembrando que o canal Notícias Comentadas não tem censura, né? Você pode comentar o que você quiser, até mesmo os palavrões aí dos haters, né? A gente acredita que é preciso mostrar também à sociedade que a sociedade não é composta somente de gente civilizada. Tem alguns animais aí soltos também, alguns fascistas soltos aí, e vocês podem ficar à vontade para se apresentar aqui no canal Notícias Comentadas. A gente reconhece vocês pelos comentários, então pode ficar à vontade, tá? Do mais, se inscreva no nosso canal, participe desse movimento de conscientização da população, que é através do canal Notícias Comentadas, analisando os fatos, né? E compartilhe nossos vídeos nas redes sociais para que a gente leve a reflexão a todas as pessoas em todas as partes do mundo. Um grande abraço e a gente se vê então na próxima notícia. Até lá!